Fala, meus faixas! Muito bem-vindos a mais um Black Belt. Eu sou David. Esse é um podcast do Grupo Aliança. E hoje, cara, eu tô com um cara aqui, além do meu parceiro, claro, de sempre. E aí, galera, beleza, faixas? Estamos aqui com um cara que ele é tão poderoso no falar que ele conseguiu entrar na mente de algumas pessoas e roubar o Banco da Espanha. Giovanni Begossi. Opa! Pronunciei certo, né? Certinho. O bicampeão brasileiro de oratória e é o professor de oratória. Cara, um prazer receber você. Tamo junto, David. Quebrou tombei, tudo já. Já chegamos tombei, quebrando tudo. Tombei. Então, tamo na câmera central aqui. Deixa eu dizer oi aqui pro pessoal. Ei, galera, agora... Ô, Cris. É Cris, né? Você é bom de mudar a câmera? Você consegue fazer um jogo de câmera agora? Tipo, vou apontar pra cá e você vem pra cá e pra cá. E assim você vai? Então bora, vamos fazer um lado diferente aqui. Vamos já começar quebrando o padrão. Bora. Então vamos começar aqui, daí... Você que tá vendo isso aqui, sim, você mesmo, não sai daqui. Peguei aqui o Christian desprevenido, ele foi pra cá. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovanni Begossi, vulgo é o professor de oratória, sou bicampeão brasileiro de oratória, como o David adiantou, ensino comunicação, oratória, carisma, persuasão nas redes sociais e fui chamado a receber esse convite maravilhoso daqui no Black Belt Podcast, não poderia negar. E vamos falar muito hoje sobre como você pode falar melhor em qualquer circunstância da vida. Então, às vezes, você quer conquistar alguém, já está solteiro, você quer aprender a desencalhar, então você tem que aprender comunicação. Você quer vender mais, porque você é um empreendedor, você quer fazer mais networking, porque você é um empresário, ou simplesmente você quer ser contratado, então você tem que passar numa entrevista, num processo seletivo, você quer um aumento, uma promoção, tudo isso envolve comunicação, você saber se vender, saber convencer os outros. A gente vai falar exatamente disso hoje, então fica aí até o final. E quem ficar até o final, eu vou dar ainda um presente. Então não escapa daí. Top. Show de bola. Depois dessa daí, até eu quero o presente, né? Igual a Micarla também. Não dá? A Micarla copiou uma estratégia? Pois é. Porra, meu! Muito bom. Obrigado, Giovanni, por você estar aqui com a gente. A gente tá bem animado. A gente trocar esse papo aí. E aí, vamos lá, né? Vamos mandar cara, a braba. Assim, é o que eu falei, eu começo a ver você falar desse jeito, eu falo, eu quero ser igual esse cara. Quero ser. Pô, que honra, meu amigo. Porque, assim, eu tava pensando nas minhas curiosidades sobre o seu trabalho. E sobre como você se tornou essa pessoa, né? Porque você acredita que você, como pessoa, você pode desenvolver qualquer tipo de habilidade, ou você acredita que as pessoas, elas... você nasceu com uma tendência a ser um orador melhor que eu. Você acha que existe isso? Ou você consegue, através de uma mentoria, através de algo assim, cair pra cima e desenvolver e ficar desse jeito? Pô, legal essa pergunta. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que... Eu sou São Paulino, né? Eu sou São Paulino. Então a esperança é a última que morre? Pois é. Tamo aí. E, como bom São Paulino, sou fã de Rogério Ceni. E... Pra quem não sabe, Rogério Ceni, ele começou jogando na linha, espero não estar errado, e não sei o que aconteceu, acho que surgiu uma oportunidade por conta de uma lesão do goleiro do time. Caramba. E aí ele já tinha treinado algumas vezes, vai lá. E ele começou, mas só que... Quando você fala linha, o que é linha? Linha é o cara que toca na bola com o pé. Não é o goleiro. São 10 bom. na linha. Ele era que zagueiro? 10 na linha assim? E um no gol. Era zagueiro, meia? Eu não lembro, cara. Acho que ele provavelmente era ruim. Mas a questão é o quê? Todo dia depois do treino, isso já jogador do São Paulo, reserva, ele cobrava 100 faltas depois do treino. E hoje, até então, ninguém superou ele. Ele é o goleiro que mais fez gols de bola parada, cobrando faltas em direção ao gol. Mundo? Do mundo. Do mundo, que massa. Do mundo. É um São recorde 130 e algumas coisas para um goleiro. E eu, como corintiano, infelizmente, o 100º foi em cima do Corinthians. Exatamente. Caraca. Então, a minha opinião é que uma pessoa, ela pode ser limitada, mas se ela cair para cima daquilo com vontade, eu acredito que ela consiga adquirir essa habilidade. Sua opinião, Wellington? Minha esperança, né? Cara, eu penso assim, né?
tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Esforço e o talento, né? Sim. Eu acredito naquela questão, eu não lembro qual que é o estudo, mas fala das 10 mil horas lá que o pessoal fala, mas que você pode praticar algo 10 mil horas e você vai ficar muito bom naquilo. Mas um tempo atrás também eu vi aquele TEDx que você mandou, né? Do cara que você consegue fazer uma nova habilidade em 21 horas. Eu acho que é isso. Então, eu acredito que muitas coisas na vida você pode ter uma predisposição, uma facilidade para você aprender ou praticar aquela habilidade, mas para as outras coisas eu acredito também que você pode ter um esforço e adquirir aquela habilidade. Perfeito. Principalmente oratória, porque que nem os vídeos que eu estava vendo você falar, né? Você precisa de algumas técnicas, né? Aprender, adquirir o conteúdo e praticar até uma hora que vai ficar natural. Legal. Seria mais ou menos isso. É bem por aí. Essa pergunta é muito importante, né? Será que qualquer pessoa pode aprender oratória? Será que é dom? Será que é treino? O quão bom eu posso me tornar mesmo sendo absurdamente ruim? Tem duas coisas principais que a gente tem que prestar atenção. Primeiro é habilidades no geral. Eu sou partidário de uma ideia que é o seguinte. Você pode performar 80% qualquer coisa que realmente você for treinar, mesmo que você não tenha aptidão para aquilo. Então, por exemplo, eu vou começar a correr. Vou treinar e tal. Mesmo que eu coloque 1 zilhão de horas nisso, não é nem só 10 mil. Eu vou virar o Usain Bolt? Não. Provavelmente não. Só que a galera às vezes pensa assim, pô, já que eu não vou ser o fucking melhor do mundo, então não vou nem treinar. Mas você consegue ser melhor que 80%, 90% das pessoas naquilo se você simplesmente treinar. Então você consegue realmente adquirir essa habilidade numa quantidade que seja satisfatória para o seu objetivo, isso sim. Agora com relação à comunicação. Muita gente tem dúvida sobre isso. Tá, Giovanni, mas você tá falando aí, eu tô achando que na verdade você tem um dom para isso, tô achando que você é naturalmente carismático, que você é mais extrovertido, e tem gente que simplesmente vai ficar quieto, vai ficar calado, é na dele, e não vai ser persuasivo e carismático de jeito nenhum. Eu sou completamente contra essa ideia. Completamente contra. Na minha opinião, todo mundo nasceu para se comunicar, todo mundo nasceu para brilhar. Poxa, não, mas a pessoa é muda. Ela vai dar um jeito de se comunicar. E olha só, é uma falácia, né? Tá apelo ao absurdo. Já vai pegar aqui um caso extremo. Vamos pegar a média das pessoas, condições normais de temperatura e pressão. Eu acredito que todo mundo nasceu para se comunicar. Esse negócio de, não é para todo mundo, não é para mim. Quem fala isso geralmente é porque está bloqueado, tem algum problema interno que tem que resolver e quer bloquear os outros. Quem popularizou a ideia de oratória como habilidade que qualquer pessoa pode aprender foi o Dale Carnegie. Então não estou inventando a roda aqui, gente. Em 1912, foi o primeiro curso de oratória que o Dale Carnegie deu. 1912. Então o cara, ele correu para que a gente pudesse voar. O Dale Carnegie deu início a isso tudo. Até então, oratória, esse negócio, poxa, era uma coisa reservada, grandes oradores de tribuna que aprendiam regras de retórica, não, super complicado, nem eu estudo. Aí chegou o Dale Carnegie e falou, na verdade, oratória é uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. E ele veio com uma proposta completamente diferente. Ele chegou assim e viu, caramba, olha o tanto de empresário, o tanto de gente que não está conseguindo se comunicar bem, simplesmente falta clareza nas ideias, não consegue perder nem a vergonha, não consegue levantar e falar, não consegue construir um raciocínio, não consegue transformar os pensamentos que elas têm em ideias faladas. E ele identificou essa dor e falou, poxa, deixa eu colocar essa galera aqui para falar. E cá estamos. E ainda sim, mesmo o cara tendo começado esse movimento há mais de 100 anos, tem gente que vai achar, não, oratória, ou você nasce com isso, ou esquece. Não, gente. E vou dizer mais, eu sou a prova viva disso. Eu era um nerd antissocial, falo isso sempre nas minhas redes sociais, eu era uma pessoa que não falava bem. Eu era uma pessoa fechada, tímida, introvertida. Eu era uma pessoa que não tinha amigos, eu era uma pessoa que inclusive sofria bullying. Eu tinha aqueles apelidos chatos, eu era uma pessoa que não era chamada para rolê, eu nunca tinha beijado na boca. Então minha vida não era legal porque eu não tinha esse tato social, eu não tinha essa personalidade agradável. E aí eu entrei no teatro. E quando eu entrei no teatro, 2 aninhos lá, em 2010 isso, foi quando eu comecei a desbloquear. E foi maravilhoso, porque, poxa, eu de repente perdi o nervosismo, ganhei uma confiança, fiquei mais extrovertido, comecei a
a me relacionar melhor com as pessoas, me conectar melhor, e minha vida mudou. Mudou. Nossa senhora. De repente, eu tinha amigos. De repente, eu tinha uma namorada. De repente, eu era capitão do time de basquete. Então, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu fiquei muito feliz. E daí, por causa do teatro, iniciou uma jornada de 13 anos estudando comunicação. Esses 13 anos foi desde 2 anos de teatro, 5 anos e meio num esporte chamado debate competitivo. Me virei advogado nesse meio tempo. Toastmasters, que é um clube de debate, um clube de oratória. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, fiz mais de 10 cursos de oratória como professor. Virei bicampeão brasileiro de oratória, virei TEDx Speaker, orador do ano pela Vista Caras, um monte de coisa. E depois de olhar para trás, ver quem eu era e ver onde a gente chegou, e onde a gente vai chegar, né, que não é nem o início. Mas eu digo assim com toda certeza, oratória, comunicação, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E eu não é nem, vai que é legal. É necessário. Necessário. Uma coisa que eu aprendi recentemente, só que parece que eu já sabia daquilo, mas foi mais recentemente que eu entendi melhor. 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é networking e 15% é o conhecimento técnico. Loucura isso, né? A galera fala... Caramba. Não, é bizarro. Quando Tô fazendo erradão. Quando você ouve isso pela primeira vez, você fala assim, não pode ser, que absurdo. Não, então, a gente tá... Gera estranheza, realmente. 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking, 15% conhecimento técnico. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta você estudar muito, não basta você ser o melhor, não basta você trabalhar muito igual você trabalhou muito na época da sua vida, né? Isso reverberou, isso reverteu em resultado financeiro significativo? Não quanto eu gostaria, né? Os caras, né? Exato. Pros caras. Assim, colocando na balança, eu gastei muito mais cuidando da minha saúde depois. Então, por quê? Porque a gente tem uma ideia ilusória que colocaram na nossa cabeça de que, não, siga aqui esse caminho, estuda bem muito, vai na universidade. Saindo da universidade, sabe o que você faz? Você já emenda uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado, faz uma especialização. Aí você vai lá e começa a trabalhar num emprego de entrada que passam 5 anos sem ganhar muito dinheiro, mas depois... Cara, quando você vai ver, passou 10, 15 anos, você tá fazendo uma coisa que muitas vezes você não gosta, ganhando pouco dinheiro, sendo que tem gente que muitas vezes não tem ensino médio completo e está ganhando muito mais dinheiro que você. Eu, quando eu me formei na faculdade, eu era o melhor aluno da turma. Eu não estou falando subjetivamente. Eu ganhei uma medalha de uma universidade federal, aluno laureado. Melhor aluno da turma, intercâmbio na Europa, tinha um currículo do sonho, já era bicampeão brasileiro de oratória. Ganhava R$1.000 por mês como estagiário durante 4 anos, e quando eu virei advogado, comecei a ganhar 1.500. Então assim, claro, depois eu recebi um aumento, em 2.000, 2.500, mas velho, um barbeiro, que ele manja de vendas, manja de atendimento ao cliente, vai ganhar no mínimo 5.000. Um cara que dá o gás e entende do jogo. E por que eu passei 6 anos na faculdade estudando para ganhar menos que um barbeiro? Não tá fazendo sentido isso aqui. E aí as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Caraca, realmente, por que tem gente que faz tanto dinheiro e tem gente que, por mais que estude muito, mesmo que seja pós-doutor, não ganha grana? Porque 15% é a sua habilidade técnica. 85% do dinheiro que você recebe na vida é a sua habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Isso é networking, isso é comunicação. Quer outra coisa que dá dinheiro? Vendas. Seja você vender um produto, um serviço. Então hoje eu tenho infoprodutos, curso de oratória para vender, tenho meu serviço de mentoria de oratória. Legal. Mas quando eu era advogado, quando eu trabalhava para os outros, eu tinha que me vender. Eu tinha que vender a minha imagem, eu tinha que vender a minha hora. E de fato, todo mundo aqui é um vendedor. Às vezes a pessoa ouve isso e estranha. Caramba, como assim? Eu não trabalho com vendas. Óbvio que você trabalha com vendas. Você está vendendo a sua hora tem um valor. Pega a quantidade de horas que você trabalha num mês, só multiplicar. Quanto você trabalha no dia, multiplica por 30, por exemplo. Aí você pega isso, pega a quantidade de dinheiro que você ganha no mês, seu salário, divide pelo número de horas. Pronto, você tem o valor da sua hora. Então todo mundo é vendedor. E quando a gente entende de vendas, a gente consegue aumentar o valor da nossa hora, aumentar o valor do nosso produto, do nosso serviço. Então quando você para pensar, comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Se você manja de comunicação, você vai ganhar mais dinheiro. E isso é verdade, inclusive, no ramo corporativo. Quem que é promovido? As pessoas que sabem lidar com as pessoas. Pessoas que sabem liderar.
A essas pessoas que são reservados os cargos de gestão, os cargos de confiança, os cargos de liderança. Não é o cara extremamente técnico que aperta as teclas e não fala com ninguém. Esse cara vai ficar ali, naquele cargo. Agora, a pessoa que consegue ter uma visão mais macro, consegue resolver conflitos, consegue motivar pessoas, essa pessoa vai galgar a escala corporativa. Então, resumindo, não importa se você é empresário, empreendedor, CLT, profissional liberal. Se você estudar comunicação, você vai ganhar mais dinheiro. O ROI, e esse é um conceito que a gente usa muito no marketing digital e no mundo dos investimentos. Algumas pessoas talvez não conheçam. ROI, retorno sobre o investimento. Tudo que a gente faz, a gente quer um investimento. Tirando caridade, alguns pontos específicos. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, você espera um ROI. Você não faz faculdade, eu vou fazer porque assim, eu vou passar anos estudando isso aqui, sem ganhar dinheiro, muitas vezes pagando. Se é uma faculdade particular, você vai pagar. Você está fazendo um investimento de tempo e de dinheiro. Por quê? Porque você espera que com isso, com esse conhecimento que você vai ter na faculdade, quando você sai da faculdade, você vai ter mais dinheiro. Você vai conseguir usar isso aqui para fazer mais dinheiro. O cálculo é simples, gente. A gente faz tudo na vida esperando esse ROI. E o ROI da comunicação é infinito. Eu desconheço uma coisa que gera tanto ROI quanto isso da comunicação. Porque vendas é comunicação. Networking é comunicação. Relacionamento é comunicação. Poxa, eu não estaria onde eu estou hoje sem a Micarla. Vocês conheceram a Micarla? Sim. Por exemplo, a gente virou TEDx Speaker por causa dela. Ela que foi atrás, ela conseguiu o TED para mim e para ela. Eu não estaria onde eu estou hoje sem o meu relacionamento. E eu não teria o meu relacionamento hoje sem comunicação. Quantas pessoas aqui não têm o amor da vida delas, a alma gêmea, porque tem timidez e não consegue chegar numa pessoa? Ou então, não tem uma boa comunicação, não consegue manter uma pessoa. Então, relacionamento que vai te levar realmente para uma vida realmente plena, também é comunicação. Então, qual que é a dica inicial para a gente já começar o podcast, para você levar isso? Se o podcast acabasse agora e você só levasse uma coisa, algumas coisas, né? Que a gente já falou que oratória é treinável, oratória é a habilidade mais lucrativa do mundo, e agora leva essa também. Comunicação é a habilidade mais importante no mundo. Porque se você sabe de comunicação, você vai ter melhores relacionamentos, vendas e networking. Não só isso. O tema do meu TED foi justamente que comunicação é o maior problema do mundo e também é a solução. Por quê? Porque a gente tem... Por que a gente tem tanto problema no mundo hoje, né? E só para citar alguns. No Brasil, corrupção, a gente tem desigualdade econômica, inflação. Nós temos tantos problemas no Brasil. Que problemas que a gente tem no mundo, olhando para uma perspectiva mais macro? Pandemia, inteligência artificial agora, será que vai ter uma revolução das máquinas? O sistema econômico global em si, refugiados, terrorismo, guerras, tem tantos problemas do ponto de vista internacional. Na minha humilde opinião, e eu fiz um TED sobre isso, o maior problema de todos é comunicação. Por quê? Não é porque a gente fala e não se entende, não é isso. É porque nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação, como doutores na academia, empresários sérios, e nós temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação, como políticos demagogos, golpistas. E as boas ideias não estão vencendo o debate. Então, qual que é a ideia? Isso é interessante, né? Muita gente pergunta pra mim, Giovanni, mas esse negócio de gatilho mental, aprender gatilho mental não é coisa de manipulador? Não é antiético? Poxa, persuasão... Em vendas precisa, né? Persuasão é a mesma coisa que manipulação. Velho, se você coloca isso na sua cabeça, não vou estudar persuasão. Não vou aprender a ser convincente. Porque tem gente que usa para o mal, parabéns. Você está empoderando mais as pessoas que têm más ideias. E daí só as pessoas que estão transmitindo más ideias terão o poder da persuasão. O que eu acredito? Vamos estudar as armas da persuasão para usar elas para transmitir boas ideias. Porque se todo mundo souber falar de forma clara, confiante e convincente, as boas ideias vão se sobressair naturalmente. Já dizia o Aristóteles. O que o Aristóteles falava? Há mais de 2000 anos, ele escreveu um livro dessa grossura aqui chamada Retórica. E daí ele falava assim, você quer atingir a retórica? O que você vai fazer? Você vai usar 3 tipos de persuasão. 1, ethos. Tem a ver com essa credibilidade, com essa autoridade para falar aquilo. Provavelmente você obedeceria ou respeitaria mais um conselho de saúde vindo de um médico do que de um pedreiro. Sendo que eu não falei qual que é o conselho. Pode ser que, do ponto de vista lógico, o pedreiro esteja certo. Só que o médico tem esse ethos, essa credibilidade, essa autoridade. Patos, segundo elemento, paixão, emoção. Se você consegue emocionar as pessoas, você vai ser mais convincente. E terceiro lugar, razão, logos. Aí olha só que louco.
Qual que é a tese que eu falei lá no TED? Se todo mundo está empatado no ethos e no pathos, se todo mundo sabe passar pela sua fala autoridade, credibilidade, segurança, emocionar as pessoas, o diferencial vai ser o logos. Então as boas ideias vão se sobressair, porque entre uma boa ideia com evidências, com dados que faz sentido sendo transmitido com uma boa comunicação, e uma ideia que tem uma boa comunicação, mas ela não faz sentido empiricamente, na realidade objetiva dos fatos, a boa ideia vai se sobressair. Então também tem um lado de comunicação, uma habilidade importante se a gente quiser sobreviver enquanto raça humana. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu tenho um curso gratuito de oratória. Show. Eu poderia falar, não, eu acredito muito nisso, viu? Inclusive se você quiser me pagar 10 mil reais eu te ensino um pouquinho. Não, gente, eu acredito tanto nisso que eu criei literalmente um curso gratuito. É só você ir lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória. Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo? Vai Top. Tá aqui embaixo. Você vai lá no meu direct, só manda assim, ó, fase 1. Só isso, fase 1. Eu vou te mandar um curso gratuito de oratória, pra você desbloquear, ter os primeiros resultados. Eu, por exemplo, tenho muito depoimento desse curso, chega todo dia. Galera, ai, Giovanni, tô vendendo 10 vezes mais. Giovanni, perdi a vergonha. Giovanni, tô melhorando minha vida. De várias formas, com um curso gratuito. Então, esse é o nosso jogo. A gente tá realmente nessa pegada para transformar a galera e melhorar a sociedade. Claro que ganhamos dinheiro com isso, não temos nenhum problema com isso. Inclusive, é um bloqueio. Sim, uma crença, As pessoas adoram falar assim, se você acredita tanto nisso, por que você não faz de graça? Cara, puta crença limitante. Mas é uma coisa que é interessante sobre esse negócio de graça, né? Que geralmente tudo que é de graça as pessoas não dão muito valor, né? Tem isso também. E outra, o dinheiro é um megafone. Propósito dá dinheiro, dinheiro aumenta o propósito. Imagina que, legal, eu tenho esse propósito de atingir mais pessoas, desbloquear, destravar a comunicação delas. Só que a minha empresa fale. Aí eu não consigo. Eu tenho que trabalhar em outra coisa e só no meu pequeno tempo livre eu vou fazer como hobby isso. Eu não vou ter esse impacto. Se eu quero realmente gerar uma transformação na sociedade, então vamos criar uma puta de uma empresa nisso que eu possa atingir muitas pessoas, só que a minha empresa precisa de dinheiro. Entendeu? Então você pensar que, não faz de graça, desculpa, você não entendeu como o jogo funciona. Você não entendeu como o capitalismo funciona. Aí, Giovanni, quer dizer que você é um porco capitalista sem tato social? Gente, pelo amor de Deus. Cara, de verdade, eu já fui o cara que foi do centro acadêmico na universidade, eu já fui o cara que falava, vamos falar das injustiças do mundo, vamos falar de socialismo, de comunismo, de capitalismo. Eu já fui esse cara. Só que hoje, e eu posso estar errado, tá? Não tô falando que eu sou dono da verdade, não, mas hoje em dia eu penso o seguinte, velho, estamos num ponto da sociedade, estamos num ponto da humanidade que chegamos nesse sistema que é o que nós vivemos hoje. Nos foram dados algumas formas de atuar. Por exemplo, quando você monta uma empresa e essa empresa, além de te dar dinheiro, te melhora a sociedade. E eu vou jogar o jogo que me foi colocado. Se a gente começa a falar de sexo dos anjos e, não, mas e se a gente vivesse numa utopia e daí todo mundo fosse super igual, não sei o quê, velho, já pensam nisso há muito tempo, já testaram de tudo. Então, assim, geralmente a galera que discute muito isso é quem menos faz na prática algo para mudar a vida das pessoas. Tanto que quem mais doa são os bilionários. E se você quer doar mais dinheiro, tenha mais dinheiro. A galera adora falar isso, né? Não, mas do que adianta ter dinheiro e perder os princípios? Meu filho, se você tem mais dinheiro, você pode doar mais dinheiro. Olha que legal. Só que você tem que aprender a fazer dinheiro. A galera adora fazer caridade com o dinheiro dos outros. Agora, se você aprende a ser um empresário bem-sucedido, imagina aí que legal você poder pegar todo esse dinheiro que você faz e colocar numa causa social que você quer. Assim, não vou entrar nem muito nesse tema, porque nunca engaja no Instagram. Sempre que eu falo sobre política, começa a receber um follow, porque tem gente que fala que eu sou de direita, tem gente que fala que eu sou de esquerda. Tipo assim, velho, porra, eu tô aqui pra te ensinar oratória, tá ligado? Você quer aprender sobre política, vai em outro perfil que não é o meu. E eu gosto muito quando uma crença ruim minha é quebrada, sabe? E acabou de acontecer isso. Porque o que você falou, que assim, pro mal prosperar, basicamente, basta que os bons não façam nada, né? E eu tava comentando com você antes de você chegar, que eu vi um conteúdo teu falando sobre 48 Leis do Poder. Certo. Daí, eu fui lá, né? Comprei o livro e tal. Comprou o livro. Foi influenciado? Fui influenciado. Daí eu comecei a ler. Eu fiquei assustado. Por quê? Porque eu falei, nossa, o negócio é maquiavélico, meu.
Dá pra entrar na mente das pessoas. É um manual de, tipo, que botão apertar pra acontecer tal e tal coisa. E por causa desse pensamento que eu tive na hora, eu fiquei assim, não, mas esse negócio aqui acho que não é bom pra mim, não. Né? Você fica com medo, né? Não, esse Fica livro com não é do medo. bem, não. Deixa eu afastar ele de mim. Eu até comentei com ela, então eu falei, meu, esse negócio parece que tem uma atmosfera que vai começando a mexer com você. Porque um dos princípios lá, eu coloquei em prática, não posso falar qual também. Cara. É porque um dos princípios é fale sempre menos que o necessário. Ele já tá aplicando. E deu certo. Eu falei, joguei o livro assim. Caraca. Que isso, que bruxaria é essa? E é muito doido. E assim, eu fiquei muito feliz de pensar isso agora. Tipo, tá, mas eu posso pegar isso e não usar pra algo ruim. Eu posso transformar isso em algo bom, né? E também identificar quando estão fazendo com você. Exatamente. No mínimo, estude pra autodefesa, né? Assim, no mínimo do mínimo. Exatamente. Mesmo que você não seja, não queira convencer todo mundo, mas no mínimo, estude sobre persuasão pra não ser enganado. Exatamente. Ele tava falando também, né, sobre a questão de poder, né? E conhecimento realmente é poder. E às vezes você tem um certo conhecimento e você não compartilha aquilo para gerar algo bom para as pessoas. E aí a questão que você falou de tem muita gente usando da forma ruim para poder deixar o mundo pior do que está. Então meio que toda essa questão de comunicação, melhorar a comunicação, procurar bons objetivos, até na vida pessoal, mas como sociedade, fazer com que a roda, né, gire para frente, equilibre a balança entre talvez ali o bem e o mal, né? Tipo, de ideias legais sendo colocadas em ordem, de forma que possa impactar a sociedade de uma forma positiva e tentar reverter o mal que tem no mundo. Tá certo que a gente não vai ser o Superman, mas tentar fazer de uma forma melhor para que, sei lá, gere resultados mais positivos no mundo, né? As pessoas terem vidas melhores e serem faixas pretas das suas próprias vidas. Olha, eu gostei muito da pergunta do David. Agora eu quero uma pergunta tão boa quanto sua. E depois eu quero uma pergunta do Cris, viu, Cris? Você vai soltar uma pergunta aí, uma dúvida de oratória. Tipo assim, cara, eu quero aprender isso. Bum! Falando tá no Cris... E vou abrir uma live também, foda-se. Ele quer uma foto, tá? O Cris quer uma foto? Quer uma foto com você. Ele quer uma foto. Caramba. Aí, Cris, falei mesmo, hein? O pessoal tá me ligando aqui, deixa eu desligar rápido. Cara, eu odeio o iPhone que você não consegue desligar. Você tem que atender e desligar. Vocês já passaram por isso? Cara, já, tipo mas assim, porque por meu que celular que não era tem- tão ruim por que não tem Ele não vai direto, né? Só Tipo assim, não, literalmente a gente tem que... Alguém sabe, tipo assim, às vezes eu não sei. Alguém sabe desligar uma ligação do iPhone? Porque eu sempre tenho que atender e desligar. É um saco. O botão de desligar a tela não funciona? De bloquear? É. Vamos lá. Eu acho que tem como você habilitar a função disso. Será? Dentro do Bloqueei celular. aqui, não sei se ela parou de ligar ou se Bora. realmente funcionou. Depois a gente lê o manual junto. Mas, ó, vou abrir uma livezeira aqui, enquanto você vai pensando aí na sua pergunta. Fechou. Deixa eu vou colocar assim, ó, mencionou você, porque eu sou desses. Pra chamar atenção. E daí isso é um gatilho mental. Que gatilho mental que é? Ixi, Estão falando de mim, curiosidade. Né? curiosidade, é. Então vou fazer aqui a conexão. 3, 2, 1. E aí, você tá vendo isso gravado por algum motivo? Deixei gravado, não costumo fazer isso. Giovanni Begossi aqui, é o professor de oratória. Estou ao vivo no Black Belt Podcast. Olha aqui, David e o Wellington. Ali o Cris atrás das câmeras também. Fala, Cris. E vou deixar essa live aqui um pouquinho. Poxa, quer aprender um pouco mais sobre oratória e comunicação? Cola aí na gente um tiquinho. E manda dúvida, tá? Eu tô de olho aqui no celular. Cara, eu quero sua dúvida mais braba de comunicação. Tipo assim, pensa uma dúvida escabrosa. Uma coisa assim, me faz passar vergonha. De verdade. Faz uma pergunta, tipo assim, eu duvido que o Giovanni saiba responder isso. Me faz uma pergunta assim, pra eu ficar suando frio, tá? Eu quero essa pergunta, eu quero ser desafiado aqui hoje. Ó, temos 460 pessoas ao vivo. Show! Então, diz oi aí pro pessoal e já manda o seu recado, David. Pessoal, só vem, manda pergunta aqui demais e segue a gente, né? @BlackBelt Podcast. Olha aqui. Aí, ó. Tem como deixar aí salvo? Aparecendo alguma coisa aí, algum cardzinho, Depois não sei. eu mostro. É isso aí. O pessoal vai ver no meu stories. Mas é isso aí. Manda pergunta aqui que a gente vai seguir o papo. E isso aí. Vamos pra cima, ó, o seu... Fala, seu galera. apoiozinho Sejam aí. bem-vindos. Estamos aqui com o El Professor de Oratória. Então, estamos tendo uma aula particular, mas logo mais essa aula vai para vocês assistirem. Agora eu abri pra todo mundo. Agora a aula não é mais particular. Então bora lá. Vou deixar aqui. Ó que legal. Me deram até um suportezinho aqui.
Só deixa eu ver como é que eu uso. Puxa mais. Aqui, ó. Talvez mais fácil. É que eu não quero quebrar o bagulho. Ah, aqui, ó, pra trás. Aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Tenta apoiar aqui, ó. Tenta encaixar a base é que eu coloquei e aqui. ficou meio assim, ó, pra cima. Ah, Mas eu vou colocar aqui, tá de boa. Até porque aparece o fundo do Ben 10 aqui. Gente, fundo do Ben 10. vocês acharam que parece um fundo do Ben 10 aqui? Eu achei que parece o Ben 10 quando ele tá se transformando naquele negócio do fogo. Vocês também fizeram essa conexão ou só eu? Então bora lá. 10-0 pro Destravou, suporte aí, ó. Acho que agora vai. Valeu, Cris. Valeu, Cris. Valeu. Topson. Então, seguinte, agora a sua pergunta, depois a pergunta do Cris, depois uma pergunta aqui da live. Vai lá. Toda vez que você vai subir no palco ou vai dar uma mentoria, como que você faz para não perder a linha de raciocínio? Eu tava falando disso com ele, né? Você tem uma mentoria lá, tem os seus mentorados, vamos supor, né? E você tem um acompanhamento semanal, não é? Todas as quintas? Dos meus mentorados em grupo ou individuais? Individuais. Individual não é toda quinta. Tipo assim, os dias fixos que eu atendo hoje de mentoria, isso pode mudar amanhã, tá? Mas hoje em dia é terça e quinta eu atendo os mentorados individuais. Só que segunda, quarta e sexta, muitas vezes eu tô atendendo também, porque surge imprevisto, surge uma palestra que eu tenho que atender a pessoa várias vezes na semana. Tá. A minha dúvida é assim, como que você faz lidando com tantas pessoas para poder voltar do ponto que você parou e do raciocínio daquele aluno que você parou para continuar a mentoria? Porque assim, eu tenho muitos problemas de memória, acho que muitas pessoas têm, né? E de conseguir, sei lá, salvaguardar a dificuldade do aluno e modelar a sua mentoria para ele. Top. Posso complementar? Faz. Você permite? Uhum. Além disso, vou usar até pra gente, tá? Porque a gente tá aqui nesse projeto e a gente grava e conversa. Só que às vezes a gente tá conversando aqui e aparece outra coisa e aparece outra e isso vai numa dinâmica muito rápida muitas vezes. E eu acho que você dominar isso é muito importante. Você tá centrado ali, prestando atenção e ao mesmo tempo você já pensando assim num futuro próximo, sabe? Para que seja agradável, para que aquilo... Em termos de ideias, Em você termos diz? de ideia, em termos de dinâmica de conversa, né? De se comunicar entre uma reunião, por exemplo. Que é o que a gente está fazendo aqui agora, mais ou menos. Né? Entendi. Bom, seguinte, a sua dúvida é muito fácil de responder. Como é que você consegue ter uma memória tão boa? Não dependa da memória. Eu tenho um CRM. Para quem não sabe o que é CRM, é Customer Relationship Manager. Então, o que é isso? É um banco de dados dos meus clientes. Então, eu fiz no Notion, inclusive. Sabe o Notion? Sim. Pronto. É um aplicativo gratuito, tá? Mesma Qualquer coisa pessoa que o Trello, mesma coisa que o ClickUp. Patrocina a gente aí. O Trello, ClickUp. Eu gostei do Notion, que eu achei ele leve, bem didático e bem versátil. Aí, o que eu fiz? Eu mesmo fiz um template de CRM no Notion e cada aluno de mentoria individual lá, ele existe no Notion. E daí, o que eu faço? Primeira call com ele, a gente já traz isso é eu explicando como é que funciona a minha mentoria individual, tá, gente? A gente traça um plano de ação. Então, eu identifiquei, né? Ouço aqui as necessidades da pessoa. Por exemplo, um aluno de mentoria individual meu é o Thiago Silva, que é fundador da DevZap. Que até o Paulo Marçal agora é sócio da DevZap. E daí, se o Thiago estiver ouvindo aqui, abraço, Thiago. Daí, o que aconteceu? Primeira call com ele. Giovanni, então, quais são as minhas necessidades hoje? Eu tenho uma palestra de 40 minutos para dar agora nesse fim de semana. Depois, mês que vem, eu tenho uma palestra curta de 10 minutos para dar. Depois, eu quero melhorar o meu storytelling pessoal para falar em qualquer momento. E depois a gente vê. Beleza? A gente já estruturou um plano de ação. Urgente que ele faça a palestra agora. Então, a gente vai se encontrar 3 vezes essa semana, em vez de uma só. E eu tô lá no Notion, coloco a data, encontro de hoje. A gente começa a fazer a palestra, tal. E daí eu ainda coloco o direcionamento para aula que vem, para mim mesmo. Ninguém tem acesso àquilo, só eu. Coloca assim, aula que vem terminar isso, isso e isso. E pronto. Próxima vez que eu vou atender o Thiago, minutos antes de eu entrar em call com ele, eu entro no CRM, vamos ver de onde a gente parou. Então é muito tranquilo isso. Já com outro aluno, às vezes a necessidade vai ser viralização, vai ser podcast, vai ser outras coisas. E daí sempre, CRM me salva, tá tudo lá. Eu gosto de documentar, de registrar tudo para não esquecer nenhum detalhe importante. Aí você falou assim, mas como que eu consigo manter tudo aqui na cabeça, guiar as ideias de modo tranquilo? Você viu o que eu fiz agora, de não esquecer aquilo que você disse? Uhum.
Então, uma habilidade que as pessoas até se espantam um pouquinho, que às vezes eu tô falando de uma coisa aqui, e daí eu falo, tá, mas segura isso que já a gente fala, e daí estamos falando lá do negócio lá na frente, mas daí eu lembro daquilo lá e faço a conexão. Isso tem a ver um pouquinho de treino, gente. Que é o seguinte, imagina que o seu cérebro é um músculo. Se você tá exercitando a sua memória constantemente, ela vai ficando cada vez melhor. Então, o que eu incentivo você a fazer? Vá testando a sua memória. Então, por exemplo, poxa, muita gente palestra com slide. Palestra com muitos slides. E com muito texto nos slides. Por quê? Porque não confia na memória. O que eu recomendaria? Cara, seleciona 3 coisas para você falar nessa palestra. 3 coisas. Vamos supor, sua história de vida, o principal conselho que você tem para qualquer pessoa, você pensa nesse conselho previamente, e uma mensagem final para qualquer pessoa que quer começar agora, o que ela deveria fazer? Estou inventando uma palestra do zero, tá? E daí o que você vai fazer? Você estruturou isso na sua cabeça? Agora que você tem a estrutura, vai lá e faz no flow. E você vai ver que você vai lembrar de coisas você vai perceber que a sua mente é muito poderosa. E com o tempo ela vai ficando cada vez mais versátil, ela vai ficando mais um bichão. Só que você tem que se permitir usar o potencial da sua mente. Então, por exemplo, eu venho aqui no podcast, você viu, eu tô aqui no podcast agora. Eu tô sem papel, tô sem nada. Eu tô usando 100% da minha capacidade cerebral para entregar o melhor conteúdo aqui. Por isso que eu consigo. Então tem a ver também com você estar 100% presente no momento. Nossa, sensacional. Caraca, que aí aula. já pegando um gancho, como você falou agora, você falou que você faz ali as anotações do Notion. Certo. E como é, assim, não precisa falar tudo da mentoria, né? Mas assim, já dando uma palhinha, o seu mentorado, quando ele vai fazer o oratória, o discurso dele, ele faz o discurso para você e você vai analisando ali na hora e você já vai dando... Tipo uma palestra? A palestra. Ele faz para você algumas ali, vezes. Tipo, em pé, ele faz sentado. Varia. Você... É bem personalizado. Então assim, depende da pessoa, depende da situação. Vamos supor que temos uma palestra urgente até o fim de semana. Então temos que otimizar nossos recursos. No mínimo umas 2 palestras para a gente estruturar, roteirizar do zero essa palestra. Aí muitas vezes eu vou dar uns direcionamentos. No dia você vai fazer isso, isso, isso e isso. Às vezes eu posso estar presencialmente com esse mentorado, então eu faço uma rotina de preparação para a palestra que envolve nervosismo, dicção, envolve respiração, vários elementos, expressões faciais para a pessoa performar melhor. Às vezes eu vou estar antes com a pessoa na palestra, a gente dá uma ensaiada. Isso aconteceu com uma aluna minha, talvez ela apareça aqui a qualquer momento, a Bruna Siqueira. Bruna Siqueira, um grande nome de afiliados, faturou mais de 13 milhões. Ela foi lá palestrar nos Segredos da Audiência esse ano. E minutos antes eu estava no camarim com ela repassando a palestra. Como é que você vai fazer a introdução? Principalmente as transições, tá? Começou, beleza. Como é que você vai desse ponto para esse? Não precisa ensaiar a palestra inteira. Então, muitas vezes, é raríssimo eu fazer um treino completo. O treino, ele geralmente é um pouco mais dinâmico. No teatro, a gente tem um termo chamado passar texto. Então, o que é passar o texto, passar a cena? Beleza, vamos falar, só que meio acelerado, só para saber que a gente sabe os passos direitinho, mas não precisa falar como se estivesse na hora. Então, o treino ele vai variar, depende se eu vou estar presencialmente, se a gente vai ter bastante tempo. Nossa, legal. É bem personalizado. Hoje, eu desconheço quem faz um acompanhamento igual a gente faz. E a galera que faz gosta. Natália Bilt, Thiago Reis, outros nomes legais. Então, é um negócio que eu recomendo, assim. Show de bola. Agora é a vez do Cris e depois eu vou para uma pergunta aqui da live. Vai, Cris, manda a sua melhor dúvida de oratória. Beleza. Eu até escrevi aqui, cara. O pessoal consegue te ouvir ou você vai gritar? Tem microfone aí? Vem aqui. Vem cá e vai aparecer, hein? Vem aqui. Cris aqui de trás das câmeras vai aparecer. Vem cá, Cris. Aqui. Vem cá, solta a voz. Boa. Sua melhor Palmas pro pergunta, Cris. vai lá. Palmas pro Cris. Deixa eu mostrar o Cris aqui agora. Sem ele nem ia estar fazendo esse... Esse é o brabo, ó. Bom, esse faz galera, tudo acontecer. Boa. A pergunta eu considero boa, porque é uma pergunta que eu sempre tive, eu sempre quis fazer esse tipo de pergunta, porque eu sempre tive interesse nessa área aí. O que é a vida? O que é a vida? Aquela clássica. Qual o sentido da vida? É uma brincadeira. O cara que não sofre efeito ao ser persuadido, ele é mais esperto que o cara que aplicou a persuasão? Ou... Caraca! Não, pera. Igual. Não, pera.
Foi demais pra mim, Cris. Foi demais. Repete de novo aqui, O seu QI agora foi muito além, você transcendeu. Manda Repete de novo, por devagar. favor. O cara que não sofre efeito ao ser persuadido, ele é mais esperto que o cara que aplicou a persuasão? Ah, entendi. Eu acho que Entendi. Olha, vou dar a minha opinião aqui, tá? Obrigado, velho. Eu acredito que sim. Por uma indução lógica. Por quê? Porque se o cara fosse realmente o melhor, ele teria convencido. Mesmo uma pessoa que sabe de persuasão. E esse é o louco sobre gatilho mental, tudo isso. Mesmo quando a gente sabe que existe, funciona. Então, por exemplo, eu sou um estudioso de gatilho mental. Você acha que não cai em gatilho mental, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo cai. Só que cada vez mais a gente vai escolhendo cair. A gente vai percebendo que está sendo aplicado. E a gente fala, não, eu entendi que ele está me puxando por aqui, mas eu vou tomar essa decisão com base na razão se realmente fizer sentido para mim. Então a gente vai ganhando esse poder. Aí você usa o Logos? Aí você começa a analisar mais pelo Logos. Então se a pessoa tentou usar, só que a outra pessoa não se convenceu porque viu que estava sendo aplicado e não fez sentido, eu diria que essa pessoa está na frente porque simplesmente soube se defender. Então se fosse um duelo, ataque e defesa, a defesa saiu ganhando aqui. Poxa, caraca. Respondeu, Cris? Respondeu, Cris? Show. Mas assim, agora eu vou falar o outro lado. Irrelevante, tá ligado? Qual que é a aplicabilidade prática de você saber quem que saiu ganhando aí? Nenhuma. O que importa é saiba convencer e saiba se defender. Esse é o ponto. Agora vamos numa pergunta da live, gente. Vamos ver aqui. Eu vou subir um pouquinho, porque algumas pessoas tinham falado aqui umas perguntas quando eu falei, cara, eu quero uma pergunta braba. Já deve ter coisa pra caramba aí. Eu quero uma pergunta braba que me faz passar vergonha. Aí algumas pessoas se esforçaram. Deixa eu ver aqui. Poxa, tem tantos. Mas vamos lá. Eu gostei porque o Júnior Wagner, ele começou a pergunta assim, ó. Bora lá! Uma pergunta monstra. Já começou assim. Vamos ver se você Me chamou a atenção. Vamos ver se você é o brabo, então. Vamos ver se é o brabão. Vamos ver. Sou brasileiro. Trabalho em Istambul, Turquia. Sou diretor de vendas de um mercado internacional muito concorrido. Minha pergunta é: como eu faço para aprender atenção? Gatilhos mentais. Próximo. Pô, Toma! Ô, Júnior, sua pergunta tava começando muito bem e aí do nada virou muito geral. É muito fácil. Como que você prende a atenção das pessoas? Aprenda gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais para quem não sabe? São estratégias de comunicação utilizadas para prender a sua atenção e te levar até uma CTA, Call to Action, chamada para ação. Então nada mais é do que uma estratégia comunicativa para explorar uma vulnerabilidade do seu cérebro e extrair uma resposta instantânea. É como se fosse um atalho do seu cérebro. A gente se aproveita do fato do seu cérebro querer economizar energia e não querer analisar tudo do ponto de vista científico e profundo, e a gente dá uma pequena pista para que a pessoa tome a parte pelo todo. Calma aí, Giovanni, explica melhor porque está muito confuso. Imagina o seguinte, vocês vão chamar alguém para vir para o podcast, certo? E aí, vocês têm duas opções. Você tem uma pessoa que tem perfil fechado, 10 seguidores no Instagram e tem uma foto que é de um cachorro. Pronto. Essa pessoa. Já a outra pessoa, ela tem 1 milhão de seguidores, perfil verificado, um bom posicionamento digital e tá lá na bio dela. Autor do livro best-seller. Quem que você estaria mais tendente a chamar para o seu podcast? O segundo. Obviamente, a segunda pessoa. Eu não falei se essa pessoa é uma melhor oradora. Eu não falei se essa pessoa tem mais conhecimento. Eu não falei se essa pessoa vai agregar mais pro podcast ou não. Mas você se atraiu pela segunda pessoa puramente por alguns gatilhos mentais. Gatilho mental da autoridade. Poxa, best-seller. Verificado no Instagram. Gatilho mental da prova social. 1 milhão de seguidores. Se tantas pessoas seguem essa pessoa, é porque ela deve ser boa. Efeito manada. Então perceba que gatilhos mentais atuam na nossa persuasão. Se você quer prender a atenção das pessoas, gatilho mental da antecipação. Abra loops de informação na cabeça das pessoas e não feche. Informações incompletas tendem a ser mais facilmente lembradas. Outra forma de prender a atenção das pessoas. Gatilho mental da surpresa. Quebre o padrão, faça coisas diferentes. Lembra quando eu comecei aqui falando, Cris, você é bom de jogo de câmera? Pá, 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 pá. Lembra que eu fiz isso? Sim. Porque eu já comecei eletrificando o cérebro da galera e eles vão falar assim, nossa senhora, nunca vi isso. Quando você faz algo que a pessoa nunca viu, gera uma coisa chamada efeito what the fuck. Ela para por um momento, ela buga. Ela fala assim, peraí, eu saí daquele ritmo hipnótico que eu estava e de repente eu tô prestando atenção, porque esse cara foi um negócio que eu nunca vi antes.
Então, estude gatilhos mentais que você vai prender a atenção da galera. Respondido, Júnior? Então agora completamos o primeiro ciclo, vamos voltar pro David. E daí vamos ser David, Wellington, Chris, e depois vamos voltar para mais uma pergunta braba. Eu quero uma pergunta mais difícil. Eu falei assim, cara, me faz uma pergunta para me fazer passar vergonha e compreender a atenção. Compreender a atenção é muito iniciante. Vamos para uma braba. Vai lá, David. Cara, enquanto você estava falando, eu pensei em uma coisa, eu fiquei bem curioso em saber sobre você. Em que momento que você pôde usar suas habilidades como elas são hoje, ou não, ou logo lá no começo, em que você precisava muito fazer alguma coisa, sabe, conseguir alguma coisa, e através da comunicação e das suas habilidades de oratória você conseguiu, sabe? Uma história, alguma reunião, alguma coisa assim, que você estava até apreensivo, mas daí antes de entrar você pensou, não, eu domino isso aqui, eu sei que eu estou fazendo, e eu vou pra cima desse jeito e aconteceu o que você precisava que acontecesse. Pô, que legal, gostei da pergunta. Isso aconteceu com uma entrevista que eu fiz de estágio para entrar no escritório que eu fiquei durante 4 anos lá em Natal. Foi muito legal, porque foi assim. Eu tinha acabado de voltar de Portugal, passei 1 ano morando em Portugal no intercâmbio acadêmico. E foi muito legal, porque em Portugal foi onde eu comecei a fazer meus primeiros cursos pagos de oratória. Eu comecei a empreender em Portugal, foi muito legal. Eu só sei que em Portugal, cara, eu recomendo muito isso para as pessoas, né? Faça um intercâmbio se você está na universidade. Se você tiver a oportunidade, more sozinho. Eu percebi que eu posterguei demais a minha saída de casa. Aí, geralmente, quando eu falo isso, a galera fica falando, Giovanni, mas você está sendo meio elitista, olha o Brasil como é, olha a economia do Brasil, olha não sei o quê. Mas daí já começa aquele discurso que vai para o outro lado, que é o vitimista. Porque se a gente for começar a só olhar para os problemas, você não faz mais nada. Não, você não faz mais nada. Não vou para São Paulo, porque olha o custo de vida de São Paulo. Gente, calma. Vamos olhar para o que eu preciso fazer para chegar aqui, então. E daí, beleza. Eu, lá em Portugal, por estar morando sozinho, por começar a empreender, por ter passado por tantas experiências maravilhosas, ter realizado sonho atrás de sonho atrás de sonho, sempre quis morar fora do país, sempre quis dividir apartamento com amigos, sempre quis ir para Paris. Cara, de repente eu tava realizando um monte de sonho. Aí eu adquiri uma confiança. Isso foi uma transformação que eu vejo muito claro em Portugal. Antes de Portugal eu era um, depois de Portugal era outro. Depois de Portugal eu adquiri muito mais uma confiança em mim, sabe? Porque eu fui longe. Poxa, eu cruzei o Atlântico, eu estudei fora. De repente, quando eu voltei para o Brasil, eu estava vendo as coisas de outra perspectiva. Uma perspectiva mais ampla. De repente eu olhava algumas coisas e falava, acho que não é bem assim não. Eu comecei a discordar mais, sabe? Não, acho que tem outras formas, que eu ampliei minhas referências. E daí eu, com essa confiança adquirida, e eu já estava naquela vibe de quero ser advogado. Isso foi lá em Portugal que eu tive essa virada de chave. Poxa, eu acho que a profissão que mais combina comigo nesse momento é advogado, porque eu gosto de negociar, gosto de falar, gosto de escrever, gosto de ler. Então acho que advogado é uma profissão bacana. Aí eu tracei um plano, falei, então eu vou voltar para o Brasil e eu vou estagiar num grande escritório de Natal. Aí o que eu fiz? Natal, Rio Grande do Norte, que era onde eu morava. Eu fiz uma lista, fiz uma pesquisa ali, um benchmarking, 10, 20 top escritórios de Natal que tem, e fiz um approach em cada um. Cheguei mandando currículo. Montei um currículo massa, bem moderno. Esse currículo tinha uma única página. Era um currículo... Pô, a galera comete muito erro, né? Inclusive, eu vou palestrar no fim do mês para a galera da FEA Júnior, que é uma empresa do Júnior da USP. Eles fazem a maior feira de recrutamento e carreiras da América Latina. Eu vou palestrar para eles, falar para oratória, para processos seletivos e entrevistas. Show. A galera comete muito erro no currículo. Gente, se você for pesquisar no Google rapidinho como fazer um currículo, você já vai ver as melhores práticas. Mas a galera comete muito erro. Eu já fiz um currículo com um design interessante, com uma única página, um negócio bonito. Ele era impactante. Mais enxuto e impactante, né? Enxuto e bonito. E que destacava os meus pontos fortes. E aí, eu fui chamado para uma entrevista. Fui para essa entrevista de terno. Eu fui para ser estagiário. Só que eu cheguei lá de terno. Peguei um Uber para entrevista. Uma coisa que eu sempre recomendo. Sabe, a galera, novamente, às vezes acha que eu tô sendo elitista quando eu falo isso. Mas, velho, se você puder, se houver condições, cara, vá de Uber pra entrevista. Porque se você vai pegar ônibus, eu já peguei 6 ônibus por dia, você vai chegar já
suado, fedido e correndo risco de vir atrasado. Velho, use todas as armas a seu favor. Às vezes vale a pena você pagar um pouco a mais. Claro, se for na PQP, aí você vai pagar 100 reais de Uber quando você tá desempregado. Mas, cara, vamos pegar o cenário mais razoável. Se for possível, vá de Uber. Por quê? Simplesmente você vai aumentar a chance de ser contratado. Eu fui lá, asseado, com uma roupa bonita, com o currículo previamente, a pessoa já tinha visto que era um negócio diferente. E daí, eu passando confiança na minha comunicação. Passando confiança. Eu sempre tive esse negócio de tipo assim, realmente ter uma espécie de gatilho mental do desapego. Como assim? Eu, quando estava na faculdade, eu tinha um projeto de extensão que eu que fundei. Eu era o fundador e presidente de um projeto de debate competitivo. E esse projeto acontecia toda quarta-feira, de tarde / noite. E daí eu já chegava no estágio falando, tem uma questão, tá? Na quarta-feira eu não vou trabalhar. Chegava assim. E daí, muitas vezes, a pessoa vai falar, nossa, mas você tem que ser meio louco para fazer isso, né? Porque a pessoa pode falar, não, aqui só funciona se você vier na quarta-feira. Mas eu falava, então não é para mim. Só que a pessoa realmente via valor, eu falava, gente, não vou vir na quarta e eu compenso essas horas vindo mais cedo na sexta, saindo mais tarde na quinta. A gente compensa isso. Só que eu já tinha um posicionamento claro. Olha, nas quartas-feiras eu tenho um projeto estudantil que eu presido e acontece os encontros nas quartas. E como as pessoas viam essa confiança e essa qualidade que eu passava, não só a qualidade realmente técnica, mas realmente de mostrar, e tem muito isso na advocacia, poxa, não adianta você ser o melhor se você não consegue falar com o cliente. Como é que você vai fechar um contrato de honorário? Aí eu consegui aquele estágio, e foi o estágio dos sonhos durante muitos anos. Hoje eu falo, né, poxa, passei 4 anos ganhando R$1.000 por mês, mesmo já sendo bicampeão brasileiro de oratória. Realmente, eu tinha um potencial lá que eu não enxergava, porque a minha mente era limitada. Mas do ponto de vista de estágio, foi meu estágio dos sonhos durante muito tempo. Porque eu ganhava acima da média de mercado lá em Natal. Eu não trabalhava na quarta. Eu viajava muito. Para campeonatos de debate. Então, volta e meia, eu não estava lá na sexta, eu não estava lá na segunda e compensava nos outros dias. O estágio chegou a me dar ajuda de custo para ir para Portugal. Então, eu fui 3 vezes para Portugal durante a graduação com tudo pago. Nossa. Então, poxa, depois de eu ter feito intercâmbio em Portugal, eu fui juiz-chefe do Campeonato Mundial de Debates em Portugal, que aconteceu em Lisboa. E aí o escritor falou, a gente te dá uma ajuda de custo de R$1.000, sei lá. Então, assim, eu consegui um estágio que foi dos sonhos. E como que eu consegui isso? Com comunicação. Então, realmente, foi quando eu comecei a perceber, caramba, isso aqui é um superpoder. Quando você aprende comunicação, você vai conseguir as melhores vagas nas melhores empresas. Nossa, muito bom. E aí, já pegando a minha parte, que eu achei interessante, que você falou, antes de você chegar, né, na questão da entrevista e tudo, você teve uma preparação. E isso tudo combinou para atrair aquilo que você queria. Que entra a lei da atração, né? Ih, rapaz, o Wellington aí, pronto. Aí acabou, só isso acabou. Agora. Até meia-noite hoje, hein? Cara, isso é sensacional, porque assim, né, a gente começa a pensar positivo e tudo, referente à lei da atração, e aí eu lembrei do seguinte, você falou quando a gente fica reclamando, né, essa questão de olhar para o problema, porque assim, nem todo mundo tem a mesma realidade aqui no Brasil, a gente sabe disso, mas o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, a gente precisa pensar nesses passos até chegar no nosso propósito, né? Você se preparou com um terno legal, né? Você, por exemplo, pegou o Uber para poder chegar até na entrevista e tudo, e isso tudo fez com que o ambiente ficasse mais confortável para você aplicar aquilo que você sabia, né? E como que você está fazendo agora, nesse exato momento, para você conseguir aplicar a lei da atração, né, de uma forma mais eficaz a cada dia mais? Porque assim, a gente começa a ter algumas coisas acontecendo na nossa vida com a lei da atração, a gente começa a ter os resultados, e aí depois a gente tem que colocar barras maiores, né? Você tem alguma tendência de, sei lá, cair no conformismo, ou você sempre está elevando a barra para poder usar isso a seu favor? Top. Antes de falar da lei da atração, deixa eu só falar uma coisa que você falou interessante, né? De preparar para você ir, por exemplo, uma entrevista de emprego. Gente, erro clássico que eu vejo a galera cometendo em entrevista de emprego, que eu já vou passar, nunca mais faça esse erro, tá? Não pesquisar sobre a empresa. Então, o que eu entendia? Quando eu estava buscando um estágio, e eu fiz algumas entrevistas, né? Não fiz só uma,
eu estudava para essa entrevista como se eu estivesse estudando para uma prova. E isso é uma lógica que a maioria das pessoas não segue. Vou lá meio no aleatório. Vou lá, vamos ver o que vai dar. Não é vamos ver o que vai dar. Eu entrava no site da empresa e eu aprendia tudo que eu podia sobre a empresa. Qual é o nome dos sócios? Quais são os principais campos de atuação da empresa? Essa empresa já ganhou reconhecimentos, já ganhou prêmios. Quais são alguns clientes dessa empresa? E daí eu já chegava e trazia isso na entrevista. Eu falava, inclusive, queria parabenizar, que eu vi no site de vocês que vocês receberam esse prêmio, esse reconhecimento, e realmente é uma coisa que é bem importante, de autoridade, isso mostra que vocês são referência no nicho de vocês, então parabéns. Pô, você já chega falando isso pro cara que tá responsável ali, ele vai falar, caraca, já vai ficar feliz, porque elogio sincero e específico, uma das técnicas básicas de rapport, para você se conectar. E 2, mostra que você fez a lição de casa. Poxa, esse cara é preparado, hein? Ele analisou o site. E como que eu posso agregar aqui na empresa de vocês? Eu vi que vocês trabalham muito com essa área. Então, eu começo a pegar um gancho de algo da minha experiência que tem um fit nisso. Preparação. E a galera não se prepara. Então, já fica com essa dica. E eu me preparava para entrevista como se me preparasse uma prova. Quando é uma prova na escola, na faculdade, a gente não estuda. Teoricamente, né? Às vezes você é a pessoa que não estuda. Mas realmente a gente, vamos estudar. Aí para entrevista tu não vai estudar? Porra, mano, estuda mais que uma prova. Agora vamos lá falar da lei da atração. Você fez uma pergunta interessante, né? Lei da atração eu vim falando, mas o que eu faço hoje, né? Hoje, o que eu tô fazendo agora, nesse momento? Depois de já ter conquistado tanta coisa, né? Exato, porque começa a entrar várias coisas, você consegue, e aí, sei lá, às vezes você, será que... Ou e agora, né? O que eu faço agora? Já tá bom, Zerei? Né? Isso é interessante, Porque pra mim, né, você já tem um certo reconhecimento e tudo, mas aí na sua mente você tem outras barras elevadas que a gente não sabe. Olha, vamos lá, são algumas perguntas aí. Primeira coisa, o que eu tô fazendo atualmente? Atualmente, eu me preocupo muito com gratidão. Então, a todo momento, sentir 3 tipos de gratidão. Gratidão pelo que aconteceu, gratidão pelo que está acontecendo e gratidão pelo que vai acontecer. Então, eu sou grato por eu ter conseguido os meus 680 mil seguidores na época que esse podcast está sendo gravado. Eu sou grato, isso é uma coisa que aconteceu. Sou grato por estar aqui com vocês nesse podcast, por essa oportunidade, por esse cenário lindo, olha que maravilha, pelas 250 pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo aqui. Então, sou grato por isso. Eu sou muito grato pelo 1 milhão de seguidores que eu vou ter ainda esse ano. Eu sou grato pelos 10 milhões de seguidores que eu vou ter ainda esse ano. Tá vendo? Não sei. A gente não pode colocar limites nisso, né? É engraçado, porque você pede pro universo. O universo que vai dizer quando que é o momento. Você não precisa falar, não, só quero ter 10 milhões de seguidores, mas só daqui a 10 anos, tá? O universo, não quero te dar agora, velho. E daí você tá falando só pra... Tá bom, né? Então, assim, pode ser que venha antes, né? Quem sabe? Então, eu sinto esses 3 tipos de gratidão. Outra coisa que eu gosto de fazer, técnica do caderno. Eu já expliquei isso muito pra você. A Micarla deve ter falado dela. Sim, a gente tem também. Então, o seu? Tá ali. Técnica do caderno é extremamente importante você colocar no papel o que você quer. Colocar no papel, escrever, tem uma magia especial, tem um que a mais. Sentir a caneta escrevendo ali, né? Realmente. E daí eu até vi hoje um comentário num Reels meu que eu achei engraçado, que a pessoa falou assim, nossa, então eu tô vendo que as técnicas mais poderosas que ele ensina tudo é caneta, né? A técnica caneta é escrever. Vou lançar uma caneta mágica do professor, hein? Que ao mesmo tempo você usa na dicção e na escrita da lei da atração. Por que não, né? Vendável. Boa ideia aí de produto. Então, uso muito a técnica do caderno, eu gosto de escrever, a cada uns 2, 3 meses eu revisito aquilo, faço de novo aquele exercício. Por quê? Aí já entra uma outra coisa que você falou, poxa, como não cair no conformismo? É realmente desafiador a gente sonhar cada vez mais alto. Porque em 2021, eu coloquei lá no meu mapa dos sonhos, hoje em dia eu não faço mais mapa dos sonhos, tá, gente? Mas quando eu fiz meu mapa dos sonhos lá em 2021, eu coloquei 10 mil seguidores. Coloquei uma foto assim, 10 mil seguidores. E coloquei que eu queria fazer um 6 em 7. Coisas que a gente já conquistou. Só que eu coloquei lá. E hoje eu bati os 10 mil seguidores. E eu bati em julho de 2022. Em julho de 2022 eu bati esses 10 mil seguidores. Eu juro que eu não imaginava, nem nos meus sonhos mais loucos, que eu ia ganhar 200 mil seguidores em um mês, que ia ser tão rápido. Caraca. E hoje a gente ganha uma média de 2 a 3 mil seguidores orgânicos por dia. Então estamos crescendo uma média, pelo menos na época que esse podcast foi gravado, pode ser que tenha aumentado agora,
Só que a gente tá crescendo uma média de 100 mil seguidores a cada 45 dias. Isso sem contar viralizações brutais, né? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Todo mundo tá a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Nós estamos a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Isso é até legal você repetir enquanto um mantra. Ok. Nós estamos a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Eu estou a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Beleza, constância é importante. É importante você ter estratégia, você ter tudo. Só que o jeito que o algoritmo funciona, velho, a gente está a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Eu tenho exemplos disso no meu ciclo próximo. Eu tenho uma mentorada de oratória, que é queridíssima minha, que é a doutora Elisiane. Se você jogar lá o arroba dela, doutora Elisiane. Ela ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram em 3 dias. Ah, você tá zoando. Ela ensina finanças, e olha só como a história dela é foda. Caraca, ela começou no digital, ela é advogada, bancária de décadas. E daí ela falou, vou começar a produzir conteúdo no Instagram. Abriu o perfil e começou a produzir conteúdo em setembro de 2022. Outubro de 2022, ela ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias. Novembro de 2022, ela tá com 2 milhões de seguidores. Michael Thiago Reis, tá ligado? Que é da Suno. Então, assim, essas coisas acontecem. E se essas coisas acontecem, por que não com você? Por que não comigo? Navarro, Gabriel Navarro, @Navarro, outro mentorado de oratória meu. Ele tava com 200 e poucos mil seguidores no Instagram quando ele começou minha mentoria. Bum! Um vídeo dele estourou brutal no Instagram, tá com 1 milhão. Então, eu sempre repito isso, até para mim mesmo. Nós estamos a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. E daí fica naquele negócio, né? Tá, mas a gente conquistou tanta coisa, como que a gente consegue sempre se alavancar, sempre pensar em mais coisas? Aí entra uma coisa interessante. Você sair da zona de conforto e frequentar novas mesas. O que acontece? Muitas vezes, já ouviu falar aquele negócio, seja mais burro na mesa? Qual que é a filosofia por trás disso? É o seguinte, se você está na mesa que você é o bichão, que você mais fala do que você escuta, você está na mesa errada, porque você não está aprendendo. Quer dizer que você tem que mudar de mesa. Isso aconteceu comigo. Teve uma época que eu fiz esse esporte, eu mencionei para você, chamado debate competitivo. Eu raramente conto essa história. Mas teve uma época que eu pratiquei esse esporte, chamado debate competitivo. Eu passei 5 anos e meio nesse esporte. E eu adquiri um grau de sucesso que hoje me permite dizer com orgulho que eu me tornei o brasileiro com mais projeção internacional nesse esporte. Sou o único brasileiro a ter sido 2 vezes juiz-chefe de campeonatos mundiais de debate, em português e em espanhol. Eu trouxe para o Brasil os primeiros títulos internacionais de debate em espanhol. Eu ganhei mais de 20 prêmios de debate e oratória em 3 línguas diferentes. Então, realmente, eu peguei esse esporte e, cara, me tornei um dos expoentes do Brasil. Com projeção internacional, diria até o maior. E eu percebi que eu continuava indo para campeonatos universitários de debate competitivo apenas para massagear meu ego. Porque eu queria que um bando de estudante de 20 e poucos anos ficasse falando, nossa, olha como o Giovanni fala bem, vamos dar mais um prêmio para ele. Eu comecei a ir para campeonato que antes, eu chegar numa final, eu vencer um campeonato, era assim, nossa, que conquista, eu vibrava. De repente eu não esperava nada menos que final. Tipo, se eu não chegar na final do campeonato, algo deu muito errado. Eu comecei a ir para campeonato, eu estava sempre no top 3 dos melhores oradores, estava sempre no mínimo na final. Então assim, eu comecei a ir só para me sentir o bonzão. Eu não estava mais aprendendo tanto, tendo em vista a quantidade de horas que eu estava colocando. Eu percebi isso. Chegou um momento que eu percebi, eu falei, por que eu tô fazendo isso? E tem gente que não percebe, tá? Tem gente que fica nessas mesas ad eternum, pra sempre vai ficar nessas mesas. Eu não tô falando só do debate competitivo, qualquer mesa. Aí eu falei, velho, eu não tô mais aprendendo tanto nessa mesa, vou mudar de mesa. Aí eu sentei na mesa do empreendedorismo, sentei na mesa do marketing digital, que de repente eram mesas que eu não era o bichão, que eu ouvia muito mais do que eu falava. E eu fui evoluindo. De repente eu saí de ser uma pessoa que, cara, acabou de abrir um CNPJ pela primeira vez. Nossa, MEI. Abri um MEI pela primeira vez, nasci pro empreendedorismo, com aqueles primeiros desafios de não ter faturamento, até ter o primeiro resultado, até ter uma empresa que fatura 6 dígitos mensais e, poxa, escalando cada vez mais. Marketing digital. Eu entrei na mesa
Cara, do zero. Quando eu digo que eu comecei do zero no Instagram, foi do zero, gente. Eu comecei meu perfil, só tinha gente da minha vida passada. E eu era um perfil fechado. Eu abri o meu perfil, eu comecei a produzir conteúdo. E hoje eu tenho um perfil de 680, pelo menos na época aqui do podcast, tá? Pode ser que agora já esteja com milhão, você que tá vendo isso aqui gravado. 680 mil seguidores, verificado, com engajamento real, vídeos com mais de 10 milhões de seguidores. Velho, eu comecei do zero essa porra. Eu comecei do zero em abril de 2021. Então, olha só que legal. Eu me coloquei numa mesa, que eu não era o bichão. Aí eu comecei a aprender mais. E agora eu tenho que cada vez mais fazer esse movimento de sentar. Beleza, minha empresa faz 6 dígitos. Então eu tenho que sentar na mesa com empresários que fazem 7 dígitos mês. Para eu aprender como é que faz. Ah, e aprendi como é que faz 7 dígitos mês? Como é que esses caras fazem 1 bilhão de equity? Como é que esses caras são bilionários? E a gente vai subindo. Ah, eu aprendi como é que eu tenho 1 milhão de seguidores? Tá, como é que eu tenho 10 milhões? Então a gente tem que se juntar com pessoas que estão um nível acima da gente para a gente se desafiar, para a gente se sentir provocado. E tem gente que não vai fazer isso, porque é uma coisa que demanda esforço. Tem uma coisa também de você saber reconhecer que você não é o cara, né? A galera às vezes tem o ego, né? De não, eu quero estar no meu mundinho aqui que eu sou bonzão. Só que se você tiver a humildade de realmente aprender, humildade de simplesmente, deixa eu ver que a habilidade aqui que eu tenho, que eu ainda não tenho, que eu vou aprender aqui com essa pessoa que pode me ensinar. Se você tem essa humildade, você vai adquirir resultados inimagináveis. Então, esse negócio de não estar conformista e ser ambicioso tem muito a ver com ambiência. Tem muito a ver com as pessoas que você anda. Respondi a sua pergunta? Top. Tô sintetizando aqui agora. Olha, são 17 horas e acabou o horário que a gente tinha aqui no podcast. Então, acho que não vai dar tempo da gente fazer a pergunta do Christian e uma pergunta da plateia, né? Você pode voltar outro dia, né? Então, pronto. Dá tempo da gente fazer um bate-bola, tipo assim, só pum, ou tem que encerrar nesse instante? Manda a pergunta do pessoal aí. Então pronto. Manda. O Christian vou liberou. responder O Chris liberou. rapidamente. Vou responder rapidamente uma pergunta aqui da plateia, né, da nossa plateia virtual, porque estourou nosso tempo aqui no podcast, gente. Vamos lá. Ó, vou ver a última que lançou aqui a braba. Loja Solmária. Ou Sol Maria, não sei. Preciso muito melhorar meu diálogo. Tenho uma mania horrível de ir me exaltando. E as pessoas às vezes reclamam que parece que estou faltando algo. Falando alto. Parece que estou falando alto. O que fazer? Algum curso ou técnica para melhorar? Seguinte. Nossa, esse é um ponto importante. De falar alto demais, isso é visto inclusive como deselegante. Sabe aquela pessoa que quando você está conversando, tá todo mundo de boa. De repente a pessoa fala alto demais. Isso é visto como deselegante. Por quê? Porque você está invadindo o espaço privado auditivo da pessoa. De fato, a voz dela está entrando de um modo muito agressivo na sua orelha. Isso é desconfortável. Isso é visto como deselegante. Então, você quer melhorar? Aprenda a modular a sua voz. O que é modulação vocal? É você mudar volume, velocidade e tom. Nesse caso, você vai mudar principalmente o volume. Você tem que ter essa habilidade de falar de modo mais alto para que mais pessoas possam ouvir e falar um pouquinho mais baixo. Como que você adquire esse dom da modulação? Você pode fazer alguns exercícios. Por exemplo, pega um livro, o primeiro livro que aparecer aí na sua frente, pega a primeira frase que você vê nesse livro. Essa frase fala o mais baixo que você conseguir. Quase sussurrando. Fala assim, ó. Beleza, falou? Agora aumenta um tiquinho o volume. Agora você fala aumentando mais um tiquinho. E você vai fazendo isso. Até você falar o mais alto que você conseguir. O mais alto que você conseguir. Aos poucos, o que você está ganhando? Consciência desse espectro vocal que você tem. E aí você vai começar a se testar. Deixa eu testar esse recém-adquirido poder de modulação vocal de volume. Deixa eu tentar começar a falar mais baixo. E você vai começar a usar isso de forma intencional e consciente. E isso começa com o quê? Treinando. Respondi a pergunta? Então vou passar a bola aqui para vocês, porque estourei aqui um tempinho do podcast. Já vou me... Acontece. Gente, vou me despedir aqui de vocês. Gratidão por estar comigo ao vivo aqui. E depois eu abro uma nova live em algum outro momento. Tamo junto. Alô. Tops.
Show. Poxa, passou tão rápido. Passou muito rápido, cara. E eu achei muito legal a live. Muito obrigado, cara. De verdade, eu tô processando ainda muita coisa. E na realidade isso acontece comigo quando eu consumo seu conteúdo. Eu fico refletindo sobre as coisas. E eu sei que o que a gente fez aqui vai ajudar muita gente. Então eu sou muito grato. E te desejo todo o sucesso do mundo para você continuar impactando a gente, impactando as pessoas, tá? Porque, como você disse, o que você tem e o que você traz para as pessoas, eu vejo como uma arma, e que essa arma seja usada para o bem ainda mais e mais vezes, tá? Então, sinta-se abraçado por mim. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado, Giovanni. Vocês aí de casa, vocês tiveram uma aula aqui junto com a gente, teve o pessoal da live também, né? Então, por favor, se inscreve lá no nosso canal, siga El Professor de Oratória e, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que você venha muitas vezes, porque eu acho que é só a ponta do iceberg do que foi falado aqui e vamos ter que rever muitas vezes esse podcast para poder anotar e aplicar, né, todas as técnicas, experiências e formas de aplicar as melhorias de oratória, persuasão e comunicação. Foi sensacional. Top demais. E vou dar só uma última colher de chá pra galera. Se você quiser me mandar no privado, hashtag Black Belt. Então, ó, tá aqui até aqui, como é que se escreve? Ó, Black Belt. Manda lá, hashtag Black Belt no meu Instagram, que eu vou te enviar. O que eu envio que vai ser bem bacana pro pessoal? A gente falou de gatilhos mentais? Gatilhos mentais, esse é legal. Falou. Eu vou mandar para você 18 técnicas proibidas de persuasão para você convencer qualquer pessoa, tá bom? Só você mandar lá, hashtag Black Belt no @professor de oratória no direct. Show de bola. Então, vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. Links, mentoria, né? Importante. Seu perfil, vai estar tudo aqui embaixo. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, gratidão demais para você que ficou até aqui. E até lá. Um abraço. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.